Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre o conceito de formação discursiva para o Michel Foucault e para o Michel Pechet. Eu não pretendo abordar o conceito na sua minuciosidade e há outros vídeos no canal que falam sobre isso, você pode ficar à vontade para vê-los. Eu pretendo só falar de uma diferença que me parece ser essencial, me parece ser muito forte, me parece ser um elemento que coloca uma distância significativa do uso operatório da formação discursiva com Pechet e com Foucault. E eu diria que essa diferença está na cobertura. E o que significa isso, né? Ela está justamente nos lugares que a noção de formação discursiva para ambos os autores, os lugares que essa noção pode cobrir. E quando eu falo lugares, no fundo eu estou falando bastante de sujeitos. Para o Michel Pechet, a formação discursiva ela vai dar conta de constituir um sujeito particular. Ela é algo particular, tende a ser algo sempre particular. Para o Foucault, a formação discursiva é como uma rede de pesca. E cada nó dessa rede de pesca poderia ser um sujeito diferente que nasce através dos enunciados, emerge na formação discursiva. Isso porque para o Foucault o sujeito é como uma função. É uma função que passa a existir na medida em que há possibilidade para a sua existência. O médico existe porque há possibilidade para a existência de um médico. A gente tem então uma diferença que envolve a cobertura e que envolve a constituição dos diferentes sujeitos. Para o Michel Pechet, se a gente fosse fazer rapidamente, adaptar aquilo que Pechet coloca como fundamento, né, da análise do discurso, aquilo que ele coloca como formação discursiva, e a gente adapta isso para analisar, por exemplo, o Congresso Nacional. A gente teria uma formação discursiva que dá conta de explicar o político que é comunista e uma outra de explicar o político que é bolsonarista. Com Foucault, a formação discursiva daria conta de explicar esses dois e de colocá-los em tensão, porque a formação discursiva para o Foucault é o elemento que coloca os sujeitos em tensão, em choque, em luta, que distribui esses sujeitos de uma maneira em que as ferramentas estão postas para eles lutarem também. A formação discursiva é aquilo que dá as ferramentas de luta, as ferramentas discursivas de luta. Para o Pechet, essa tensão está muito dentro do fato de que o político que é comunista e o político que é bolsonarista, eles estão em formações discursivas muito diferentes, eles não falam sobre a mesma coisa. Eles falam sobre coisas diferentes, os objetos deles, por mais que esses objetos possam ser concretamente os mesmos, ideologicamente são outros objetos. E se são outros objetos ideologicamente, isso significa que a prática discursiva, mas a prática também não discursiva sobre os objetos, vão ser, sim, diferentes, vão ser variadas. Com o Foucault, a gente tem práticas diferentes, mas todas essas práticas diferentes, todas as práticas discursivas que se pode ter sobre um objeto, são práticas que estão mais ou menos ali colocadas em jogo pela formação discursiva. São possibilidades que as regras de formação permitem. No caso do Pechet, a gente tem a noção de formação ideológica, que vai ser a responsável por tirar o objeto do interdiscurso, colocar as vestes ideológicas nesse objeto para que ele possa ser dito através da formação discursiva. A gente tem uma formação discursiva, então, que tem uma relação direta com a formação ideológica. E aqui, o Pechet dá conta de não se desfazer da noção de ideologia e dá conta de incluir essa noção dentro da análise do discurso. Percebe esse esforço que existe com Michel Pechet? De dar conta de continuar utilizando o marxismo, mas agora como base para a análise do discurso? Esse é um esforço que o Foucault não tem. O Foucault ele vai dar conta com a noção de formação discursiva e de regime discursivo, porque o regime discursivo traduz consigo a existência das relações de poder. Relações de poder que vão também distribuir os enunciados e que, ao mesmo tempo, vão existir na medida em que os enunciados possam, por sua vez, fazê-las terem um nível discursivo próprio, terem um nível discursivo que seja condizente com o restante dos enunciados, com os outros discursos que cruzam, por aí vai.
A gente tem então um Foucault que não precisa usar ideologia e que, através do cruzamento entre saber e poder, consegue dar conta de explicar a sociedade. E a gente tem um Péchet que precisa usar a noção de ideologia para explicar a constituição dos sujeitos particulares. A gente tem duas noções então muito diferentes, e o mais interessante é que as duas podem servir muito bem. São caixas de ferramentas diferentes, né? E essas caixas de ferramentas diferentes, elas podem servir muito bem, seja lá que tipo de pesquisa você esteja fazendo. O grande ponto é utilizá-las coerentemente. Não necessariamente vai ser possível misturar Péchet e Foucault. Inclusive, tende a ser muito criticado esse tipo de mistura. Mas cada um deles vai oferecer uma caixa de ferramentas com aquilo que é necessário para dar conta de um objeto. Aqui eu falei da formação discursiva. Mas eu tenho um recado para você. Eu vou começar a postar vídeos só para membros. E nesses vídeos eu vou resenhar capítulo a capítulo de livros, conceito a conceito que é tratado dentro dos livros de uma maneira coerente e planejada. Como se fosse um mini curso. E somente os membros vão poder ter acesso. Se torne membro do Colunas Tortas. Ajude a gente a conseguir produzir ainda mais. Me ajude a continuar produzindo. E não é simplesmente uma ajuda, você vai ter em troca justamente a resenha, o comentário, a explicação de livros capítulo a capítulo, de conceito a conceito. E o primeiro livro vai ser a Microfísica do Poder. Eu vou dar início a isso com a Microfísica do Poder. Então considere se tornar um membro do canal, com certeza você vai ter um material legal para você poder assistir. Você vai ter uma caixa de comentários que vai ser sempre respondida, na medida em que você vê o vídeo e quiser comentar, né? E cada vez mais eu vou conseguir aplicar esse modelo de leitura acompanhada, leitura comentada, crítica, explicação, livro a livro, conceito a conceito, para cada vez mais livros. O grande objetivo é dar conta da literatura que a gente tem, de autores pós-estruturalistas, analistas do discurso. O grande ponto é a gente conseguir ter. Portanto, uma comunidade de pessoas interessadas em análise do discurso e que tenham um material para conseguir debater. Considere se tornar membro do canal. Custa R$8. Meu nome é Vinícius Siqueira, eu agradeço você que ficou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.